De uma coisa eu tenho certeza. Apenas a informação vai ser capaz de salvar esse país agora em 2022. Da mesma forma, apenas a desinformação conseguirá destruir a nossa democracia, ou resquício de democracia e poucas liberdades que ainda nos restam. E eu acho que eu faço até um meia-culpa aqui. Uma das nossas fraquezas é a nossa ingenuidade. O pessoal de direita, os conservadores, nós somos incapazes de conceber, de nos preparar para as estratégias da esquerda, porque nós temos até mesmo a incapacidade de pensar coisas tão nefastas, tão podres, quanto eles conseguem. E aí eles nos pegam de surpresa. Ontem eu vi um trecho de uma reportagem na televisão, que está viralizando nas redes sociais, que eu falo para você que nem nas minhas piores especulações futurísticas eu iria imaginar que a imprensa, que a esquerda, que o sistema ia ser capaz de fazer o que eles estão fazendo agora. Mas antes de explicar sobre esse assunto, eu tenho que te falar que isso não é a primeira vez que acontece. É por isso que é muita ingenuidade da nossa parte. Você sabe quem é essa pessoa? O nome desse cidadão aqui é Joseph Goebbels. Joseph Goebbels foi basicamente o homem da propaganda durante a Alemanha nazista. Ele era o braço direito de Hitler. Você já se imaginou, já parou para pensar como que Hitler conseguiu convencer milhões de pessoas a aceitarem o extermínio de seus vizinhos, de pessoas com as quais eles conviviam diariamente, trabalhavam com elas, tinham negócios, faziam transações, iam para as festas? Como que ele conseguiu convencer milhões de alemães a destruir a vida dessas pessoas, a entregar essas pessoas a campos de concentração? Ele conseguiu fazer isso graças a Joseph Goebbels. Joseph Goebbels estava sempre com Hitler. E aí eu vou te falar. Eles queriam exterminar os judeus, certo? Então, primeiro, você tinha que colocar no ideário coletivo de que a existência dos judeus dentro da Alemanha era perigosa para a vida dos alemães. E ele fez isso através de propaganda. Na época não tinha televisão. Era música, rádio, cinema e muitos pôsteres espalhados pelas cidades da Alemanha. Pôsteres como esse aqui que você está vendo, ó. Aqui está escrito: a culpa da guerra é dele. E aí, apontando o dedo. Esse aqui é como eles descreviam os judeus da época. Narigudo, a bandeira amarela, como você pode ver aqui. A bandeira não. A estrela de Davi amarela aqui no peito. Esse é um judeu. É assim que eles descreviam os judeus. Assim que eles mostravam os judeus. Preste atenção. A culpa da guerra é sua. Culpando os judeus pelas tragédias que estavam acontecendo na Alemanha. Né? Aqui, mais um exemplo de pôster que era espalhado por toda a Alemanha. No covil podre, aqui um rato com a cara de um judeu. Eles convenceram a população da Alemanha que os judeus eram responsáveis pelas pestes, pelas pragas e pelas doenças. Você está entendendo onde eu quero chegar? Dessa forma, desumanizando a figura do judeu, fazendo com que os alemães os entregassem, ligassem para o Führer, né? Para o Reich, e falassem: olha, tem um grupo de judeus que mora aqui do meu lado, tem um cara que está escondendo os judeus. Começasse a denunciar para que os judeus fossem pegos pelo Estado. Ele convenceu os alemães a fazerem isso, com seus próprios vizinhos, com os quais eles conviveram durante épocas. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque esse sistema do Joseph Goebbels está sendo reutilizado. Dessa vez, de uma maneira mais camuflada. Mas a narrativa é a mesma. A narrativa é: vamos salvar vidas, temos que denunciar essas pessoas que estão colocando as nossas vidas em risco. E aí esse é o trecho que me deixou embasbacado que eu assisti ontem. Assista. As implicações para aqueles que prossigam com essa decisão, não de não vacinar os filhos. O que pode acontecer com esse pai e essa mãe? Esqueci de ligar o som, mas agora vai. As implicações para aqueles que prossigam com essa decisão, não de não vacinar os filhos. O que pode acontecer com esse pai e essa mãe? De início, eles podem ser multados, eles podem sofrer multa de 3 a 20 salários mínimos. Essa multa pode ser dobrada e, no limite, claro, em casos bem extremos, eles podem até, eventualmente, perder a guarda dos filhos. Se eu tenho conhecimento de uma... Os pais podem perder as guardas dos seus filhos por não submetê-los a essa vacina de emergência. Preste atenção. Criança que não é da minha família, que não é o meu filho, a minha filha, que não tomou a vacina por conta da decisão dos pais. Eu posso denunciar essa família? Sem dúvida, deve denunciar, né? Deve levar esse fato ao conhecimento do Conselho Tutelar da região ou ao Ministério Público. Você deve denunciar os pais que não vacinam seus filhos. Você deve denunciar. Será que esse cara faz noção?
Se fosse a Alemanha dos anos 30, ele possivelmente seria um candidato a assumir a posição do Joseph Goebbels. Mas aí agora vamos desfazer essa mentira. Gente, o mundo tá indo pro rumo que eu tô impressionado. Eu tô ficando desesperado aqui. Desesperado mesmo. Bom, agora vamos desfazer essa mentira. Não adianta, sabe por quê? Eu vou te explicar. O ministro tá aqui, ó. Primeiro eu te chamo para você ler essa parte de baixo aqui, ó. O detalhe está na desinformação do juiz. O ECA só traz obrigatoriedade... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. O ECA só traz obrigatoriedade para vacinas que estão no PNI. Não é o caso das vacinas pediátricas que estão somente no PNO, Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para o Covid, ou seja, que é um emergencial. Então, isso que esse monstrengo disse não é verdade. Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que ele chama a população para denunciar seus próprios vizinhos. Como se isso colocasse a vida deles em risco. Vamos lá. Você está certo, aqui o ministro Queiroga. Você está certo, as vacinas infantis são contra a Covid-19 não são obrigatórias. As vacinas contra a Covid-19 são emergenciais e foram autorizadas no âmbito da emergência sanitária e são incluídas apenas no PNO. PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid. Bom, por que eu gravei esse vídeo para você e eu precisava muito é necessário que esse vídeo se espalhe pelo Brasil? Estão tentando colocar uns contra os outros, justamente porque eles querem destruir, acabar com aqueles que se atrevem a prezar pela sua liberdade, principalmente pela da sua família e dos seus filhos. E aí querem que a população brasileira comece a denunciar uns aos outros. Eu digo de novo, hoje nós saberíamos exatamente quais de nossos amigos, familiares e vizinhos usariam uma suástica orgulhosamente no ombro se nós vivêssemos nos anos 30. E eu acredito que só não foi destruído por completo a nossa democracia, porque hoje nós temos uma forma de pessoas comuns, os famosos invisíveis ainda, de se comunicar, que é através da internet. O único motivo de nós não termos sido completamente destruídos por esse sistema que está se aproveitando, instrumentalizando essa tragédia mundial, é porque nós temos ainda a internet. Mas lembre-se que já existem pessoas poderosas trabalhando para censurar a internet. E nunca na história da humanidade a censura foi boa para a democracia. Nunca, desde que se inventou a democracia, nunca que a censura foi benéfica para a democracia. Na verdade é pelo contrário. Quanto mais enfraquecida e mais atacada for a liberdade de expressão, maior a probabilidade de um sistema totalitário ser implementado naquela nação. E sempre foi assim, está sendo assim agora. O problema é que graças à propaganda de Joseph Goebbels, que acontece em programas de televisão, no cinema, na rádio, no Projaquistão, na rede Goebbels de televisão, muitas pessoas estão tão emburrecidas que elas acreditam que colocar censura protegerá a democracia. Esse é o nível de imbecilização que uma parte do povo do nosso país está hoje. E é a nossa missão resgatá-los. Eles são vítimas de um sistema de doutrinação. A gente se vê no próximo vídeo, enquanto a gente puder.